Glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A reflexão que eu quero fazer para nós, para a igreja do Senhor, né? Eu gostaria de falar sobre os 7 sinais do ataque espiritual. E eu quero falar desses 7 sinais do ataque espiritual com respaldo bíblico. E a palavra que eu quero compartilhar se encontra no livro de Jó, no capítulo 1. Eu quero que os nossos corações estejam abertos, com a terra preparada para receber essa semente, e que Deus ele possa ministrar os nossos corações de forma bem peculiar, bem individual, mas que a gente possa ouvir a voz do Eterno. No capítulo 1 de Jó diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período do banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e tenham pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Olha que coisa tremenda, né? Jó orava pelos seus filhos, né? E interessante também que a palavra nos chama a atenção é que eles gostavam de estar em família, né? Ali compartilhando do alimento. Mas veio a primeira provação para Jó. E quando eu falo desses 7 sinais, eu quero falar de sinais e sintomas. O que são sinais? Sinais são manifestações clínicas, né, que são percebidas por outras pessoas. Em contrapartida, os sintomas é a sensação anormal, né, subjetiva, referida pelo paciente, por nós, né, não avaliada pelo examinador. Ou seja, dor, náuseas, a gente só vai conseguir saber se a pessoa, se o paciente, ele relatar. É diferente dos sinais, que nós podemos perceber essas manifestações clínicas. Às vezes, nós achamos que o mundo espiritual ele está bem distante da gente, mas o mundo espiritual está paralelo e não distante. Ao redor estão os anjos, mas ao nosso derredor estão os inimigos. Tudo é muito percebível, tudo é muito real. E o Senhor nos convida nesta noite a ampliar a nossa visão espiritual. O sintoma número 1 é quando o indivíduo ele começa a ter uma sensação de tragédia, né? De perdas, de caos. E essas coisas são inexplicáveis. E isso eu posso provar na Bíblia, mediante a palavra, no livro de Jó. Né? Quando Jó... Olha que coisa interessante. Nós estávamos conversando anteriormente, eu e o Glauber aqui, e nós falando que dentro de nós está o reino de Deus. O reino de Deus não é externo. O reino de Deus é interno. É dentro de nós. Deus, ele nos chama com propósito. Deus, ele tem para cada um de nós um chamado específico, individual. Não era diferente com Jó. Jó não estava escasso e Deus não iria eximir Jó de passar
por todos os problemas os quais ele passou. Deus queria gerar algo em Jó. Deus queria fortalecer Jó. Deus queria que Jó tivesse um relacionamento com o Eterno, não mais só de ouvir falar, mas Deus estava proporcionando justamente esse relacionamento que ele diria com os teus próprios lábios: Senhor, hoje eu te conheço de contigo andar. Senhor, hoje eu tenho um relacionamento contigo. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde vens? Ei, querida, ei, querido. Satanás, ele está nos observando. Satanás, ele fica o tempo todo nos observando. Ele quer ver em nós uma brecha. Ele quer perceber em nós uma fragilidade para ele poder agir na minha e na sua vida. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha que coisa linda. Homem que teme a Deus e evita o mal. A palavra do Senhor é clara. Jó evitava o mal. Possivelmente Jó sabia que existia, mas ele evitava. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Olha como Satanás, ele é astucioso. Olha como Satanás, ele indaga ao Senhor. Olha bem. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vamos ver duas autoridades máximas. É, irmã Vivi? Sim, nós vamos ver duas autoridades máximas conversando: o reino da luz e o reino das trevas. O diabo, ele mostrou o quanto ele queria destruir a vida de Jó. Ele é explícito como ele queria destruir a vida de Jó. Mas Deus, na sua infinita onisciência, presença, onipotência, conhecia a Jó e sabia qual seria o final. Afinal de contas, Jó era um homem que temia o Senhor, era um homem íntegro, justo e que escolhia se desviar do mal. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você está diante de Deus. Eu não sei como você tem cuidado desse reino que está dentro de você. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, que o Senhor nos parou nesta noite para falar aos nossos corações desta forma: ei, eu estou à porta. Eu estou retornando. A minha vinda está próxima. Eu conhecia Jó, mas será que eu te conheço? Não podemos nos esconder quem somos, o que temos feito, o que temos pensado, porque Deus, ele te conhece. Deus, ele te conhece. Interessante que mais seguindo vai dizer que o diabo ele podia mexer com a vida de Jó. Porém, Jó ficaria mais forte
Jó ficaria mais firme e tudo que aparentemente ele havia perdido foi restituído em dobro. O estado de Jó ficou muito melhor, segundo a palavra do Senhor, do que antes. Jó passou pelo estreito, irmã Célia. Jó passou, Jó chorou, Jó se angustiou, Jó lamentou, sim. Mas o segundo estágio de Jó foi melhor do que o primeiro. Jó estava mais forte, Jó estava mais maduro, Jó estava mais coerente, Jó já ali tinha desenvolvido um relacionamento com o Eterno. Quando temos uma guerra nesse nível, podemos sim dizer que é um ataque espiritual. Sem sombra de dúvida. Eu não estou falando de mim mesma, mas eu estou falando mediante a palavra de Deus. E o Senhor me convida e o Senhor te convida nesta noite a você pegar as suas armaduras e começar a guerrear, começar a se posicionar, começar a tirar da mão de Satanás aquilo que nunca deveria ter ido para a mão dele. Ei, Deus nos convida a tomar uma posição de soldados guerreiros que não tem do que temer e nem do que se envergonhar. Existem pessoas que passam por tragédias familiares, sabia? Existe. Tem pessoas que perdeu casa, pessoas que vivem situações com os filhos, perdeu um vínculo, perdeu filhos também, perdeu o casamento, perdeu a saúde. Tudo isso é ataque espiritual e não foi diferente com Jó. Sabe qual é a diferença nesse tempo? É que outrora os que faziam parte do cenário era Jó, foi Ruth, Noemi. E hoje, quem faz parte desse cenário somos nós. Mas em tudo, deem graça. Em tudo, louve ao Senhor. Agradeçam ao Senhor. Sabe por quê? Porque nada está escondido aos olhos do Senhor. Tudo está patente diante dele. E ele sabe todas as coisas. Sabe o que passamos, o que vamos passar, o que já estamos passando. Deus sabe de todas as coisas. E todas essas tragédias que, de forma inesperada, nos acomete, Deus olha para nós e quer saber qual o nosso posicionamento. Qual o seu posicionamento? Em que posição nesse exército você se encontra? Na linha de frente? Na retaguarda? Se escondendo atrás de soldados para não ser atingido ou atingida? Ei, querida, Deus te chamou com propósito. Deus te chamou com propósito. Aqui ainda na palavra do Senhor, vai dizer no outro momento em que teve a primeira aprovação de Jó, foi que eu compartilhei com vocês, e vem a segunda aprovação de Jó. Senhor, já não bastava a primeira, e a segunda aprovação de Jó. Olha, pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face.
o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos. Apenas poupe a vida dele. Ei, querida, ei, querido. Satanás, ele só nos toca, sabe quando? Quando o Senhor permite. Mas nunca Satanás vai poder tocar na nossa vida. Você sabe por quê? Porque a vida quem nos deu foi o Senhor e só Ele tem o poder de tirar. Mas o Senhor disse, toque. Mas só não toque na vida dele, ou seja, poupe a vida dele. Meu Deus. E mais uma vez, o que foi que Jó aconteceu com Jó? O corpo de Jó, a pele de Jó, começou a feri-la, começou a aparecer feridas no corpo de Jó. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher, olha que diferença nós fazemos, mulheres. Nós somos a coroa do nosso marido. Nós fomos chamadas com propósito. E se nós não tivermos sabedoria, o que é que acontece? Tudo vai de água abaixo. A mulher de Jó, sem sabedoria, sem entendimento, diz. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Meu Deus. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Em outras versões vai dizer como uma louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Meu Deus, que sabedoria deste homem, vivido uma guerra espiritual, sendo atingido, bombardeado por Satanás. Mas ele diz, se nós recebemos o bem de Deus, o mal nós não aceitaríamos. Meu Deus, o Senhor nos convida a olhar para dentro de nós, fazer uma varredura dentro de nós. E porque o Senhor nos convida a olhar para dentro de nós? Porque o reino do Senhor está dentro de nós. Meu Deus, que forte! Nunca compartilhei uma palavra dessa para vir numa dimensão desta forma. Mas Deus está nos chamando a atenção. Amados, amadas, o inimigo das nossas almas, eles estão se infiltrando. Eles estão se infiltrando na nossa igreja, nas nossas igrejas. Eles estão se infiltrando nos nossos lares, se nós deixarmos brecha. E eles estão fazendo saceiro. Eles estão destruindo, eles estão fazendo aquilo que eles vieram fazer. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus, não, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas a gente precisa estar atentos. Estão infiltrados. Que a gente acha que é de Deus, aí a gente percebe que não é. E sabe como o Senhor nos convida a tratar essas pessoas que estão se infiltrando no meio de nós? Porque o Espírito Santo que habita em nós faz com que a gente identifique elas. Sabe como devemos tratar? Ei, querido, ei, querida, o que tu está fazendo aqui? Como foi que você entrou aqui? E ali vai ser perceptível aos nossos olhos. A máscara vai cair, vocês vão saber quem é de Deus e quem não é. Entende? Nós estamos vivendo nessa dimensão espiritual que Deus está nos convidando a ampliar a nossa visão. Se nós não ampliarmos a nossa visão, nós não vamos vencer a guerra contra Satanás. Porque a nossa guerra não é contra pessoas. Não são contra pessoas. Mas é contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. E nós só conseguiremos vencer através da
oração. Nós oramos e adentramos as regiões celestiais. Entende? Pessoas que estão sofrendo com as enfermidades físicas, né? No corpo mesmo, né? Hoje, quando a gente olha, vê esse mundo que existem vírus, bactérias que acometem o nosso corpo, isso é o que é patente, né? O que nós estamos sentindo. Agora, imagine no mundo espiritual. Porque você consegue tomar um antibiótico, consegue tomar um anti-inflamatório, um analgésico, né? Para combater a bactéria, para minimizar a dor, né? Para ajudar com que essas células, esses tecidos inflamados siga normal, volte ao normal. Mas imagina no mundo espiritual, se eu não tiver atenta. E aqui vai dizendo que Jó, ele começou a passar por um processo. Mas olha que coisa linda, irmão Damião. Jó, ele reconhece. Quando nós vemos para o versículo 20 em diante, olha o reconhecimento de Jó. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, e então prostou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Que reconhecimento, gente, de alguém maduro que estava sofrendo. Então, tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. O Senhor conhecia Jó. Ei, será que se o Senhor olhar para nós, Ele vai nos reconhecer? Ele vai dizer que somos íntegros, que somos justos, que tememos a Ele, que adoramos a Ele na beleza da tua santidade? Essa é a pergunta que o Senhor faz. Jó, ele teve 3 amigos. Esses amigos, quando viram o estágio dele, eles choraram. Mas eles não falaram do que era reto. Eles não falaram que de verdade era Jó. Eles não falaram. Mas sabe o que aconteceu? Jó orou pelos seus amigos. Não é para guardar mágoa. Não é para guardar ódio. Não é para ter ressentimento. Mas é para perdoar. A pessoa com mágoa, que não perdoa, ele é presa fácil para Satanás. Vivi, mas não é fácil. Mas eu não perdoo porque eu acho fácil. Eu perdoo porque sou inteligente. Eu perdoo porque amo a Jesus. Eu perdoo porque tenho um chamado. Eu perdoo porque quero adorar ao Senhor sem nenhum, como é que eu posso dizer? Nenhum empecilho. Eu perdoo porque eu vou precisar do perdão. E o Senhor só vai me perdoar se eu perdoar também. Existem doenças que são somatizadas. Ansiedade, dor no estômago, frequência cardíaca alterada quando a pessoa é ansiosa. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, né? A frequência cardíaca aumenta, a dor no estômago, a pressão arterial também
eleva. Olha que coisa forte. Ei, imagina no mundo espiritual. A enfermidade de Jó era simplesmente era espiritual. Teve a física, né? Então, a enfermidade espiritual, no caso de Jó, era o quê? O ataque espiritual. O ataque espiritual. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jó permaneceu no mesmo cenário. E ele estava vivendo um ataque espiritual, um caos total. Eu sinto de dizer isso. Todas as vezes que nós passarmos por crise, por situações, muita gente quer mudar de cenário, quer sair. Mas peça para Deus. Pergunta para Deus se é para sair. Sabe por quê? Porque nem sempre no lugar que tem pão, que tem adoração, vai ser um lugar que não vai ter crise. A crise vai ser momentânea, vai passar, mas vai ter crise. No lugar do pão, no lugar da adoração, vai ter crise. Você vai escolher sair do lugar de adoração para ir para um lugar amaldiçoado? Acho que não. Viviane, eu não estou entendendo. É bíblico. Lembra de Ruth? Lembra de Noemi? Lembra de Orfa? Lembra do esposo dela, que saiu com os filhos de Belém, porque estavam enfrentando uma crise, e foi para Moabe, terra amaldiçoada. O que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? Pai morreu, os filhos morreram. Foi um caos total. Ei, você está vivendo um ataque espiritual? Você sente esses 7 sinais que eu falei para vocês? Guerrei com as armas que o Senhor der. Palavra. Palavra. Prestem atenção. Deus, ele mandou que comprasse espadas. Lembra daquela situação de Malco com Pedro? Deus não mandou Pedro pegar a espada e retirar a orelha de Malco. Deus falou isso? Não. Deus falou, compre espada. Então, preste atenção no que Deus quer te falar nesta noite. Use as armas de forma correta. Porque se não usar a arma de forma correta, não vai vencer guerra. Não vai vencer batalha. Não vai, não. Então, o que o Senhor nos diz nesta noite, entendam como reconhecer um ataque espiritual. Aleluia. E eu finalizo com o capítulo 42, que diz: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Ei, nenhum dos planos do Senhor para a sua vida, para a sua família, podem ser frustrados. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Clame a Ele dia e de noite. Jejue. Ore e vigie. Ei, guerra vencida. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor.